Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho, teremos aula de língua portuguesa, mas sexta-feira sempre é bem recheada de outros componentes curriculares, não é verdade? Então, preste bastante atenção na nossa aula para vocês aprenderem muito. Vamos lá? Isso, deixa eu aumentar aqui. Ótimo. Mas antes de iniciarmos, prepare-se para a sua aula. Num ambiente tranquilo, sossegado, com livro didático, caderno, agenda, lápis e borracha. E vamos nessa. Hoje iremos estudar ortografia. E vocês irão aprender o que é sílaba tônica. Mas primeiro, o que é sílaba? A sílaba é um grupo de fonemas que é pronunciado de uma única vez quando lemos a palavra. E vocês, desde o primeiro ano, estão aprendendo a fazer a separação das sílabas. E agora, vocês irão identificar a sílaba tônica nas palavras. E o que vem a ser sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, aquela pronunciada com mais intensidade. Então, vamos conferir? E aqui, trouxe para vocês algumas palavras para treinarmos e identificarmos as sílabas tônicas. Atenção que iremos treinar primeiro a acentuação dessas palavras. Toda sílaba que recebe acento é a sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica recebe acento. Vamos com calma, sim, vamos. Vamos com calma para vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, ônibus, lâmpada, dinâmico, ângulo e médico. Vamos primeiro separar as palavras para identificarmos os fonemas, tá bom? E depois a sílaba tônica. Ônibus, lâmpada, dinâmico, ângulo e médico. Vocês viram? Identificaram aí as sílabas mais fortes? Mas primeiro, vamos treinar um pouquinho a separação novamente, tá bom? Olhe e observe o grupo de fonemas que ficam juntos. Vamos aqui? Olha aqui. Ônibus, lâmpada, dinâmico, ângulo, médico. Viram que ao separar as sílabas, a gente dá uma paradinha em cada uma. Então, observe quando forem separar as sílabas. Sempre que você fala a palavrinha ônibus, então você separa já na fala. Aí é só organizar no caderno, tá bom? Então, agora vamos para a próxima etapa. Agora iremos identificar todas as sílabas tônicas dessas palavras. Olha, ônibus. Quando eu falei, o que vem a ser sílaba tônica? A sílaba mais forte. E nessa palavrinha aqui, a sílaba mais forte é o ônibus, né? Então, e aqui? Em lâmpada, lã. Dinâmico, nã. Ângulo, ã. Médico, me. Então, aqui nós já identificamos as sílabas tônicas. Observaram alguma coisa nessas sílabas? Todas estão acentuadas, certo? Mas tem acento diferente, não tem? O acento gráfico, esse acento aqui, ó, é o acento
circunflexo, certo? E este aqui é o acento agudo. E quando esse acento circunflexo, ele aparece na palavrinha, ela fica com som mais fechado. E quando aparece o agudo, ele fica mais aberto. Então, vamos lá? Está fácil, não está? Então, vamos seguir. Agora, vamos identificar nesse outro grupo aqui palavras com a sílaba tônica também. Hipótese. Já identificaram aí a sílaba tônica? Observe o acento gráfico. É diferente? Quando a gente pronuncia a palavra, fica diferente? Ele fica com som mais aberto. Público, plástico e líquido. Olha só. Agora, separando as sílabas, né? Observem as palavras. Olha só. Aqui são todos com acento agudo. Agora vamos identificar a sílaba tônica? Hipótese. No pó. Público. Pu. Plástico. Plá. Líquido. Li. Então, sílaba tônica. Tá vendo? As mais fortes. Agora vamos para treinar no outro grupo. Agora aqui vai mudar um pouquinho, vocês viram? A posição da sílaba tônica. Mesa, banco, perfume, adorável, caráter. Agora identificaremos as sílabas tônicas nessas palavras aqui. Mas antes vamos separar novamente. Mesa, banco, perfume, adorável, caráter. Agora, em mesa. Observe que essa palavra não possui acento, não é verdade? Então, atenção ao ler a palavra, para facilitar a identificação da sílaba tônica. Então, quando a gente lê a palavra, observe para identificar a sílaba mais forte. Mesa. Me. Agora, na outra. Banco. Conseguiram identificar a sílaba tônica? Qual é a sílaba tônica nessa palavra? Oh, ban. Perfume. No fu. Adorável. Ra. Caráter. Tá vendo? Então, identificamos. E aqui fica mais fácil porque já está acentuada. Mas aqui, observando, a gente sabe qual que é a mais forte, certo? Vamos prosseguir? Agora, temos tênis, álbum, caderno. Observe a palavra tênis. Ela tem um acento gráfico chamado de quê? Acento circunflexo. Vocês já sabem quando ele aparece na palavra? Lembram o que eu disse? Lembram? Que ele vai ser o quê? Pronunciado de forma mais grave, né? Mais fechado, né? Tênis.
Vamos identificar agora as sílabas tônicas. Mas primeiro vamos... Desculpa, gente. Separar cada palavra. Separar as sílabas. Tênis, álbum, caderno. Agora, vamos identificar as sílabas tônicas nesse grupo que já mudou um pouquinho. Tênis, álbum, caderno. Tá vendo? As sílabas mais fortes? Muito bem. Agora, vamos observar outro grupo. Atenção que nós já estamos formando uma regrinha para cada uma dessas aí, desses grupos de palavras. Observe. Sofá, mocotó, maracatu, metrô e animal. Até agora, tudo bem, né? Estão aprendendo? Estou fazendo bem devagar para vocês identificar direitinho as sílabas tônicas, tá bom? Agora aqui, separando só, fá, mocotó, maracatu, metrô e animal. Mudou alguma coisa? Olha, acento agudo. E aqui não temos acento. Temos que observar qual que é a sílaba mais forte. Metrô. O trô, porque está com acento circunflexo, ele fica mais grave, né? Animal. O mal aqui, né? Então, vamos lá. Sofá, mocotó, maracatu, metrô e animal. Eles ficam mais fortes, né? Então, agora, observa esse outro grupo de palavrinhas. Feliz, ligar, jacaré também. Olha, essa dá para visualizar bem a pronúncia, não dá? Vamos lá? Agora vamos acelerar um pouquinho. Feliz, vocês já estão sabendo. Então, vamos lá. Feliz, ligar, jacaré e também. Então, olha só. Feliz, ligar, jacaré também. Muito bem. Agora vamos para a classificação das palavras quanto à tonicidade. Olha só, no livro de vocês, lá na página 42, tem essa regrinha aqui. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam como. Agora, vamos observar e prestar bastante atenção. Oxítonas é quando a sílaba tônica é a última. Exemplo, futebol está na última sílaba aqui. Então, ela é uma palavrinha oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, torcida. Então, é a penúltima, ó. Que ela fica bem no meio, porque são divididas em 3 sílabas. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Exemplo, técnico. Ó, técnico. Então,
Ó, tem a última, penúltima e antepenúltima. Certo até aqui? Olha só. Agora, mais um pouquinho da classificação das palavras quanto à tonicidade. Recebem acento gráfico agudo ou circunflexo as oxítonas terminadas em a e as. Vamos ver os exemplos? Sofá, fubá, aliás. Todas essas palavrinhas que terminam com acento aqui, ó, na última sílaba, são as oxítonas, certo? Agora vamos observar outro grupo. Jacaré, café, português. E es. Observando aqui, na última sílaba, acentuada. Agora aqui, mocotó, metrô, cipós, também são na última sílaba. Também, parabéns, ninguém. Então, um exemplo na última sílaba. Certo até aqui? Então, vamos lá. E chegando aqui, agora, quero que vocês prestem bastante atenção. Essa regrinha está presente na página 42 de vocês, tá? Sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram? Toda vez que mudava o grupo, eu falava para vocês prestarem atenção desde o início. Olha por quê. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, nós vimos que as oxítonas, elas são as palavras que têm a sílaba tônica mais forte na última sílaba, certo? E as paroxítonas é na penúltima sílaba que ela é uma palavra paroxítona. E proparoxítonas, lembram? É quando está na antepenúltima palavrinha, tá bom? Então, olha aqui. Então, as palavras proparoxítonas recebem, o que elas recebem? Todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Exemplos estão aqui. Árvore, médico, óculos, cutícula, número, lâmina, atômico. Olha, na antepenúltima, ó, a última, penúltima e antepenúltima. Olha, última, penúltima e antepenúltima. Então, temos que observar do final para o início aqui. Então, a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Então, quais são as palavrinhas oxítonas? Que tem a sílaba tônica na última sílaba. E as palavrinhas paroxítonas, que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba.
E as palavras proparoxítonas, quando estão na antepenúltima sílaba. Vamos agora observar o quadro. Palavras proparoxítonas. Olha só. Na antepenúltima sílaba. Então, aqui a última, aqui a penúltima sílaba, e a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Então, são chamados de palavras proparoxítonas. Ônibus, lâmpada, dinâmico, ângulo e médico. Observe por aqui, ó, a última, a penúltima e a antepenúltima. Ok? Vamos para as palavras paroxítonas. Mesa, olha só. Aqui a última e aqui a penúltima. Aqui a última e aqui a penúltima. Última, penúltima. Então, a sílaba tônica no perfume é aqui. Olha aqui e aqui. Adorável. Então, na penúltima. Então, todas, sílaba tônica na penúltima sílaba, a palavrinha é paroxítona, certo? E as palavras oxítonas, encontramos a sílaba tônica na última sílaba. Olha só. Sofá, mocotó, maracatu, metrô e animal. Observaram que são as palavrinhas que eu coloquei no início? Para vocês identificarem, separar as sílabas e identificar aonde estava a sílaba tônica? Então, para vocês aprenderem também a classificação dessas palavras. Voltando aqui, as palavras proparoxítonas foram as primeiras que eu coloquei no quadro para vocês. E depois, as paroxítonas e aí as oxítonas. Certo até aqui? Agora, anote na agenda de vocês. Dia 26/6, atividades no livro didático de língua portuguesa, volume 2, as páginas 41 até a 43. Na página 41, vocês vão estar já observando, separando as sílabas e observando qual a sílaba mais forte. E aí, vocês vão estar identificando a sílaba tônica da palavra. E o que vem a ser sílaba tônica mesmo? É a sílaba mais forte da palavra, que a gente fala com mais intensidade. E aí, temos também a classificação das sílabas tônicas aí, que temos as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são as palavrinhas com a última sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, que são as palavras oxítonas. E as paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E as proparoxítonas, quando a sílaba tônica é antepenúltima na palavrinha. Então, terminamos por aqui e obrigada e até a nossa próxima aula. Deixa eu minimizar aqui e quero desejar a vocês um ótimo final de semana e até segunda-feira. Beijo para vocês.